Como é que fica a convivência com os filhos, principalmente de pais separados, durante essa pandemia de coronavírus? Vai continuar o regime normal? A criança vai continuar vendo ambos os genitores? Deverá ficar somente com a mãe ou somente com o pai? Essa é uma questão que tem levantado muitas dúvidas e no vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou Ana Paula, sou advogada e ativista pelos direitos das mulheres. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem preocupado muitos pais, que é o regime de convivência com os filhos durante a pandemia de coronavírus. Por conta dessa situação, as aulas foram suspensas e as crianças estão em casa. Aliás, a recomendação é para que todo mundo fique em casa. Então, muita gente está se perguntando como é que ficam as visitas dos filhos? Eles devem seguir o regime que já foi definido pelo judiciário, isto é, quando há um regime definido, né? A gente já fez um vídeo explicando aqui no canal como é que funciona. A criança deve ficar só com a mãe? Deve ficar só com o pai? Ela vai seguir o regime de férias? Enfim, são muitas questões. A gente vai tentar explicar um pouquinho hoje, mas é um assunto um tanto delicado e um tanto complexo. Bom, primeiro de tudo é importante a gente ter em mente que estamos passando por uma situação excepcional, uma situação que nunca foi vista assim na história recente. Então, muito difícil que algum regime de convivência que já tenha sido pré-estabelecido judicialmente tenha conseguido prever esse tipo de situação. Para piorar, o judiciário está com as suas atividades um pouco alteradas. Então, esperar se socorrer do Poder Judiciário para definir como vai ficar o regime de convivência com os filhos não parece ser uma ideia muito bacana. Por isso, o primeiro passo é pensar no bem-estar da criança. Qual que vai ser o regime de convivência que vai funcionar para garantir o melhor interesse dela, para garantir que ela e todas as pessoas envolvidas estejam seguras. A fim de garantir o melhor interesse da criança, pode ser que aquele regime que você já previu com o pai do seu filho não funcione para esse período agora. Então, algumas perguntinhas vão ter que ser feitas para a gente chegar num ponto de como deve ficar essa convivência. Primeiro de tudo quem tem melhores condições de ficar com a criança durante este período? Ambos os genitores estarão em home office? Poderão auxiliar a criança, por exemplo, nas suas atividades escolares, que também estão sendo feitas à distância? Algum dos genitores está trabalhando e quando sai para trabalhar ele se coloca em risco, por exemplo, pegando transporte público ou trabalhando em algum ramo que tenha aglomeração. Algum dos genitores, por exemplo, trabalha no sistema de saúde que fica muito exposto ao contágio pelo coronavírus? Algum dos genitores esteve em viagem internacional nos últimos dias ou esteve em contato com pessoas que estão infectadas ou estiveram infectadas pelo coronavírus? O cuidado dos filhos está sendo exercido diretamente pelo genitor ou genitora ou está sendo terceirizado, por exemplo, para os avós e avós? Quem está cuidando da criança está no grupo de risco? Essas são algumas perguntas básicas para a gente entender com quem que a criança deve ficar durante esse período. Agora, vamos supor que ambos os genitores estão aptos, estão em isolamento, estão seguindo as regras direitinho, não estão no grupo de risco e desejam ficar com a criança. Mas algumas perguntas vão ter que ser feitas. No momento dessa criança ou desse adolescente se locomover da casa de um genitor para o outro, ele vai precisar pegar transporte público? Ele vai passar por alguma situação que o deixe em risco? E a criança em si? Ela está no grupo de risco? Ela possui algum tipo de problema de saúde, como asma, bronquite ou qualquer outra doença? É a partir da resposta de todos esses questionamentos que a gente vai chegar em um regime de convivências adequado para esse período. Novamente, é importante que haja bom senso entre os genitores e principalmente diálogo. A gente sabe que nem todos os pais costumam se dar bem, costumam conversar e que há muita disputa quando envolve as crianças. Mas, se possível, evite esse tipo de disputa, porque agora não é um momento para brigar. Agora é um momento para todo mundo pensar no bem-estar das crianças, no bem-estar das pessoas mais vulneráveis. Aí um segundo questionamento que a gente pode fazer é se deve se aplicar o regime de férias durante a quarentena. Que normalmente é aquele regime em que a criança fica metade do tempo das férias escolares com um e metade do tempo das férias escolares com o outro genitor. Muitas das escolas estão realmente antecipando as férias por conta da suspensão das aulas, o que pode levar a uma interpretação de que este vai ser o regime de convivência que vai perdurar durante este período. Novamente, aquelas perguntinhas devem ser feitas. Se existe alguma situação que coloque a criança ou um dos genitores em risco, o regime de férias não deve ser adotado. Do contrário, se ambos os genitores estiverem de acordo, não há problema. O importante é seguir aquilo que vai funcionar no seu caso concreto. A recomendação do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, é para que se evite ao máximo a locomoção da criança, para que ela fique preferencialmente com um dos genitores durante todo o período de isolamento e para que o genitor que não está com a criança em sua companhia
possa ter o seu período de convivência por videoconferência, por telefone, por outras ferramentas, né? Isolamento não significa afastamento total, não significa que o contato deve ser cortado de forma alguma. Dá para estar presente mesmo que não fisicamente. Por fim, lembrando que sempre que não é possível o diálogo, resta ao Poder Judiciário determinar como vai ficar a situação. Mas, novamente, nosso Poder Judiciário está com funcionamento restrito, então esperar se socorrer dessa ferramenta para conseguir regulamentar a situação dos seus filhos pode não ser uma solução muito bacana. Então, tente sempre procurar o diálogo, o bom senso. Se você não estiver conseguindo conversar diretamente com o pai do seu filho, busque o intermédio de uma advogada. Ela pode fazer esse contato, ela pode usar algumas ferramentas para viabilizar um pouco mais esse diálogo. Por fim, também é importante lembrar que a alteração excepcional no regime de convivência com as crianças não deve ser visto como ato de alienação parental por nenhum dos genitores, porque agora a gente está em uma situação diferenciada, uma situação que nunca foi vista. Então é preciso pensar principalmente no bem-estar da criança e não no seu direito próprio a conviver com ela. Infelizmente a gente vê muita acusação de alienação parental quando a criança não vê um dos genitores e agora não é o momento para se pensar a respeito disso, para se ter esse tipo de acusação. Uma outra questão também que é importante a gente mencionar, a alteração no regime de convivência também não é justificativa para que se deixe de pagar a pensão alimentícia. Tampouco a questão da pandemia é justificativa para isso e nós vamos fazer um outro vídeo a respeito. E se você gostou desse vídeo, dessas informações, sabe que tem gente que está precisando se informar a respeito, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo que a gente vai adorar te responder. Um beijo e até a próxima!